Prepare-se para conhecer a história chocante de Elise e Marcos Matsunaga, um caso cheio de mistérios e reviravoltas. No ano de 2004, Marcos Matsunaga conheceu Elise em um festival de vinhos. Ele era um homem casado e ela uma garota simples de Chopinzinho. O relacionamento dos dois evoluiu para um casamento luxuoso em 2009. Mas por trás das aparências escondiam-se segredos sombrios. Elise descobre Marcos traindo-a após contratar um investigador particular que a segue desconfiada. Ela decide fazer uma viagem com a filha e a babá para a casa de sua mãe no Paraná. Enquanto isso, Marcos continua com seus passeios habituais, incluindo visitas à amante. Ao retornar da viagem, Elise confronta Marcos no apartamento e uma discussão acalorada se inicia, no entanto. O desfecho trágico acontece quando Elise dispara um tiro na cabeça de Marcos posteriormente. Ela arrasta o corpo para um quarto e inicia o desconcertante processo de desmembramento. Parte 2. Marcos, diretor executivo da IOC, escondia sua vida dupla com Elise debaixo de um verniz de respeitabilidade. Apesar de casado, ele mantinha um relacionamento intenso e secreto com Elise, que começou como um caso extraconjugal e evoluiu para um casamento repleto de luxos. Embora aparentassem ter uma vida perfeita, cheia de viagens e conforto, a relação dos dois era marcada por desconfianças, brigas e segredos inconfessáveis. Marcos mantinha Elise praticamente como uma prisioneira, sustentando-a financeiramente e controlando todos os aspectos de sua vida. A descoberta da traição levou Elise a cometer um ato brutal que chocou o país inteiro. Apesar de Elise e Marcos aparentarem ter um casamento dos sonhos aos olhos de muitos, a realidade por trás das portas fechadas era completamente diferente. Ela se sentia aprisionada em um relacionamento onde Marcos exercia controle total sobre sua vida, determinando o que ela vestia, o que fazia e quem podia ou não frequentar o apartamento do casal. Após a confissão de Elise, o julgamento se desenrolou em meio a depoimentos intensos e análises detalhadas da perícia forense. O legista revelou detalhes chocantes sobre a forma como o crime foi cometido, apontando que Marcos estava vivo durante parte do processo de desmembramento de seu corpo. Essa descoberta impactante levou a uma revisão profunda do caso, gerando debates acalorados entre jurados, promotores e advogados de defesa. A complexidade do crime e a mente perturbada por trás dos atos brutais de Elise vieram à tona durante as investigações, revelando camadas sombrias dessa história perturbadora. Durante o julgamento, Elise enfrentou intensos questionamentos e depoimentos contundentes que expuseram cada detalhe horripilante do crime. A perícia forense revelou nuances perturbadoras, como a descoberta de que Marcos ainda estava vivo quando o processo de desmembramento teve início. Essa revelação impactante causou uma reviravolta no caso, gerando debates acalorados entre jurados, promotores e advogados de defesa. As narrativas complexas que surgiram durante as investigações trouxeram à tona camadas ocultas de uma história já perturbadora. A mente por trás desses atos brutais foi analisada minuciosamente, revelando um perfil sombrio e perturbador que chocou a sociedade. Elise cumpre sua pena na penitenciária de Tremembé, onde convive com outras detentas famosas. A rotina na prisão é repleta de desafios e adaptações, fazendo com que Elise se depare diariamente com as consequências de seus atos. A convivência com presas conhecidas como Suzanne von Richthofen e Ana Carolina Jatobá traz uma dinâmica peculiar ao ambiente carcerário, repleto de intrigas e histórias marcantes. Apesar do cenário adverso, Elise segue enfrentando os dilemas de sua nova realidade atrás das grades, refletindo sobre as escolhas que a levaram até ali. Após a condenação de Elise pelo homicídio triplamente qualificado de Marcos Matsunaga, a sociedade se viu diante de reflexões profundas sobre os limites da paixão
e das consequências irreversíveis dos atos impensados. O caso Elise e Marcos Matsunaga não apenas chocou o Brasil, mas também ecoou questões morais e éticas envolvendo relacionamentos abusivos, traições e desdobramentos mortais. A justiça pode ter sido feita perante a lei, mas as marcas deixadas por esse crime brutal continuam presentes na memória coletiva. A sociedade se vê confrontada com dilemas complexos sobre até onde o sentimento de posse e a obsessão podem levar uma pessoa, levantando debate sobre empatia, respeito à vida e a fragilidade dos relacionamentos humanos. A condenação de Elise pelo homicídio triplamente qualificado de Marcos Matsunaga trouxe à tona uma série de questionamentos sobre a justiça, a pena aplicada e os desdobramentos desse crime hediondo. A sociedade se viu dividida entre a busca por respostas e um sentimento de consternação diante da brutalidade dos atos cometidos, enquanto alguns enxergam a pena como adequada. Outros clamam por medidas mais severas em casos tão impactantes. O debate sobre a capacidade do sistema judiciário em lidar com crimes dessa natureza se intensifica, levando a reflexões sobre as falhas e acertos do processo legal. As consequências profundas desse crime continuam reverberando na sociedade, trazendo à tona questões complexas sobre moralidade, ética e justiça. A história de Elise e Marcos Matsunaga permanece como um doloroso lembrete dos limites do ser humano e das tragédias que podem surgir das relações mais íntimas. Elise e Marcos Matsunaga, um casal que tinha uma vida aparentemente perfeita, mas por trás das fachadas luxuosas e sorrisos ensaiados escondiam-se segredos inconfessáveis. O desfecho trágico desse relacionamento deixou marcas profundas, não apenas nos envolvidos, mas também na sociedade que assistiu horrorizada aos detalhes chocantes do crime. A história de Elise e Marcos Matsunaga serve como um lembrete sombrio dos perigos da obsessão, do controle e da violência nas relações humanas, que possamos aprender com esses eventos perturbadores e buscar sempre construir laços saudáveis baseados no respeito mútuo e na empatia. Que a justiça cumprida sirva como uma luz de esperança em meio às sombras do crime, e que a memória de Marcos Matsunaga seja honrada através da reflexão sobre a fragilidade da vida e a importância da valorização de cada ser humano. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre crimes reais e histórias intrigantes. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Até a próxima.